Olha só, que legal essa estatística. Isso aí é dos Estados Unidos, né? São cidades de Ohio. Ok, nas cidades de Ohio. Relacionamento entre crimes violentos e percentual de mães casadas nas cidades do Ohio em 2023, tá? Então, na parte de baixo, na parte horizontal, quanto mais pra direita você vai, é basicamente o percentual de mães casadas. E na parte vertical, crimes violentos nas cidades de Ohio, ok? Taxa de crime violento de Ohio. Então, assim, lá no alto... Desculpa. Quanto mais alto é mais crime. Isso. Quanto mais baixo, menos crime. Quanto mais pra direita, mais casadas. E quanto mais pra esquerda, menos casadas. Oh! Oh! Quando você tem famílias em que as mães estão casadas, que é ali embaixo, no 90%. Vai lá no 90%. Onde você tem 90% das mães casadas, a incidência de crime é baixíssima. Baixíssima de crimes violentos. Agora, quando a mãe não é casada, dá uma olhada, sobe. Oh, a gente consegue pegar ali o nome dessas cidades? Pra gente olhar o perfil, vamos ver essas cidades? Primeira coisa que vocês vão perceber, assim, essa estatística é tão forte que se eu pegar a renda per capita da cidade com mais crime violento no estado de Ohio, vai ser muito maior do que praticamente todos os estados do Brasil, pra começar. Pra vocês entenderem, tá? Que é sobre isso, mais do que renda ou desigualdade. O Rizzo tá procurando ali, tá? O Rizzo vai procurar, a gente vai achar, porque a gente vai põe no Google imagens dessa cidade a mais violenta e imagens da cidade menos violenta. Aí você vai entender. Em Youngstown. Qual o nome? Youngstown é o que? A mais violenta ou a menos violenta? Em Youngstown, 32% das mães são casadas, né? É pouco pra... Tem imagens de Youngstown? Eu queria ver renda per capita de Youngstown, ver a demografia. É isso Youngstown? Em Ohio? Puta cidade, velho. Olha isso aí. Cara, isso é a pior de todas. É uma das piores. Eu não disse exatamente a trecho que eu peguei. Peraí, deixa eu pegar. A Rizzo realmente tá apanhando ali. Vê a pior, eu quero pegar. Mas você vê um negócio. O estudo não fala da pior, ele só fala genericamente aqui, ó. Em Springfield, por exemplo, only... Veja só, nos subúrbios de Cleveland, só pra entender, nos Estados Unidos, quando você fala subúrbio, você tá falando família rica, é o contrário do Brasil. Nos Estados Unidos, a família rica vai morar no subúrbio. Seria o equivalente a uma Alphaville em São Paulo. Então, onde as pessoas têm mais dinheiro, as pessoas tendem a se casar e ter famílias mais estáveis. E elas vão morar em subúrbios. Eu vou dar um exemplo. Meus pais moram num condomínio em Vinhedo. Você não vai ter mães solteiras morando num condomínio fechado. Condomínio fechado tem casas, você tem famílias constituídas normais. Os filhos delas não vão cometer crimes. Talvez crimes de colarinho branco, dado que estamos no Brasil. Alguns vão. Mas crimes violentos não. A taxa de crime violento é muito menor. Vocês entendem que mãe solteira é coisa de família mais pobre? E que quando você leva certos comportamentos, como estabilidade na família, pai, mãe, filhos, a tendência é que a família vá toda melhor, a família aumente a renda dela, a tendência é que os filhos deem mais certo, o desempenho escolar melhora, o desempenho nos testes escolares melhorem. Uma coisa que esses estudos mostram nos Estados Unidos é que os desempenhos no SAT também têm correlação com isso. Cadê? Vamos fazer um baita estuduzão, somando um monte de estudos menores e fazer um videozaço pro Valete Plus? Sim, deveríamos. Isso aí é um tema central. Porque o Hiro falou, eu tenho uma teoria que o problema de cognição do Brasil é geracional e pandêmico, como se fosse algum tipo de doença que só existe aqui por condições do nosso continente. Não é, Hiro. Não é.
Não é. E acho que isso leva a um determinismo geográfico meio ridículo. As nossas condições, elas são bem claras. Você tem a formação da inteligência de uma pessoa é determinada majoritariamente por questões genéticas dos pais, e é natural. Eu estou, assim, a ciência diz isso, tá? Normal. Outra coisa que incide, naturalmente, se a criança for muito pobre e não tiver alimentação no início da vida dela, ela não vai ter um bom desempenho cognitivo, porque o cérebro dele não vai ter um bom desenvolvimento. Outra coisa, a mãe e o pai não estar presente nesses primeiros anos da criança, presente a criança vendo, lidando, aquilo ajuda a formar conexões, ajuda a gerar relações de amor, confiança ali com aquela criança, para a criança não ser problemática, entendeu? Então, as doenças parasitárias que a criança pode ter se não tem saneamento básico também incidem sobre esse desenvolvimento na criança. Então, esses são os principais fatores, tá, para esse desenvolvimento. Por isso que você vai pegar crianças que vieram da pobreza extrema, e essas crianças se tornaram inteligentes mesmo assim, entendeu? Não é que é assim, é só alimentação. E na verdade não é só assim, o cara não comeu como um rei na infância. Não, lógico, se comer como um rei é um pouco melhor, mas é um pouquinho, quase nada. O lance é se alimentar, o básico, do básico, do básico. Tá? Eu acho que assim, uma parte das pessoas não se desenvolve. Não adianta eu pegar uma pessoa brilhante do ponto de vista intelectual e desde a infância dela. Não adianta eu pegar um cara que pode ter um QI de mais de 120, tá? E aí na mais tenra infância eu pegar essa pessoa, não der pai, ela morar num lugar mais espelunca, tá submetida a uma cultura horrorosa, ouvindo merda o tempo todo. Ela vai, por conta do fato de ter um cérebro melhor, ela vai performar melhor do que os demais. Em alguma maneira. Ou ela pode se tornar um Marcola, por exemplo, que claramente é um sujeito muito inteligente, mas que ele se tornou uma referência naquela operação do crime, entendeu? Agora, aquela pessoa, né, tende a não se desenvolver plenamente, mesmo partindo de uma base, vamos dizer, genética boa, porque, né, ela não está inserida numa família e tal. E o problema é o seguinte, nós temos que identificar porque essas pessoas existem, tá? Os outliers, achar eles nessas comunidades e tirar eles e levar para escolas melhores para essas pessoas darem certo, ok? Isso precisa ser entendido por todo mundo. O Guto tem um projeto muito claro sobre isso. O Guto quer pegar os melhores alunos que têm notas mais altas em escolas públicas, eles são identificados, e aí você paga bolsas para eles em outras escolas. O Guto entrou com um projeto disso, porque dá para identificar e dá para transformar a vida desses caras, ou seja, esses caras não serão potenciais desperdiçados. Entendeu? A inteligência, assim como todas as outras características, a altura, sei lá, pense em características humanas. Ela tem uma dispersão que ela não é igual de pessoa para pessoa. Todo mundo é diferente. Todo mundo, um cara é mais corajoso, outro é menos corajoso. Um administra melhor estresse, outro não administra tão bem estresse. O Arthur, por exemplo, tem uma característica que é fundamental para o sucesso de um homem na vida, que é administrar bem o estresse. O Arthur sabe administrar muito bem o estresse dele. Eu não administro tão bem, né, o estresse, eu tô sempre estressado. O Arthur tem uma vantagem sobre mim nisso, entendeu? Outras vão ser, sei lá, coragem, não sei, autodisciplina, capacidade de resistir a estímulos de prazer. Todas essas coisas ajudam a determinar. Elas têm uma dispersão que ela não é igual de pessoa para pessoa. Agora, se você tem um meio social, uma cultura social, um arranjo destruidor, como é o arranjo social das periferias das cidades brasileiras, você me desculpa, cara. Mesmo um cara com grandes qualidades, sabe? Ele vai precisar de muita sorte para sair daquele meio. Muita sorte. Porque, assim, é tudo errado. Absolutamente tudo errado. Naturalmente eu acredito no livre mercado, naturalmente eu acredito na capacidade de auto-organização das pessoas. Mas quando você tem uma doença, uma chaga social, que eu chamo de cultura de favela, cultura de crime, cultura de pobreza, por conta de uma anomalia que aconteceu no século XX no Brasil, que foi um êxodo rural gigantesco, que moveu as pessoas para as periferias das cidades. O Estado brasileiro não dispôs de meios de oferecer infraestrutura e inserir essas pessoas economicamente. E ali, por conta dessa anomalia em que milhões de brasileiros saíram rapidamente, em um período muito curto de tempo, do campo para a cidade, o Estado vai ter que atuar, porque ali se tornou um problema. Ali o crime organizado se instalou, ali as pessoas vivem de maneira precária, ali se instalou uma subcultura que não faz bem para essas pessoas. Definitivamente o Estado vai ter que atuar ali. Definitivamente. Me falaram que não é Cleveland a capital. Cleveland, acho que é a principal cidade de Ohio, né? Tem também um estudo da Heritage Foundation. Eu vou direto um dado que eles mais importa aqui, que é
Aqui, ó. Ó, do Heritage, ó. Uma análise de estado a estado dos estudiosos da Heritage indica que há um 10% no aumento Cara, 10% de aumento em crianças vivendo em casas monoparentais, ou seja, só com a mãe. Isso direciona tipicamente a aumento de 17% em crime na juventude. Porra! A correlação tá muito clara. A correlação tá muito. A correlação tá saltando aos olhos. Então, por isso, justamente nesse período da juventude, que é quando esse jovem, ele toma o mau caminho, o homem jovem vai tomar o mau caminho no período da adolescência. É ali que o Estado tem que estar. Ali está o trabalho preventivo. Não dá para deixar a escola na mão de sindicato da APOESP, como em São Paulo, de sindicato de professor, tomado de ideia merda e com prefeituras e governos estaduais cagando pra aquilo, achando que aquilo é um depósito de gente pra jogar uma merenda e joga um professor ali e caga, e o aluno fica usando o celular. Não. É um projeto de civilização. Você vai resolver o crime resolvendo esse cara. Na verdade, cara, essa atuação pontual nas periferias, nessas escolas, resolve em escala uma série de outras coisas. Formação de mão de obra, construção de senso de comunidade, aumento da oportunidade para esses estudantes, justiça social, mobilidade social, todas essas coisas, redução em desigualdades raciais, que é importante, tudo isso. Só que isso tem que partir de uma premissa que o Estado, que ficou muito machucado e cheio de traumas por conta do período da ditadura, tem que aceitar. E qual é essa premissa que o Estado tem que aceitar? A de que a lei e a ordem, de forma muito rígida, tem que chegar nesses lugares. Que o tráfico de droga tem que ser destruído. E que a cultura que justifica a hierarquia ligada ao tráfico de droga nesses bairros tem que ser destruída. Ok? O Thiago CL mandou: tem que criar competição esportiva entre esses colégios militares. Toda escola vai ter seu símbolo e seus mascotes. Isso motiva e une a comunidade. Exatamente. Você tem duas escolas. Vamos lá, a gente foi lá e pacificou o Complexo da Penha. Aí a gente faz 3 escolões lá. 3 puta escolões. Demole, aplaina uma parte da favela pra construir os prédios ali pros moradores. Essa parte que aplainou, bela de uma escola, com um bela de um campo poliesportivo, com uma quadra legal, papel militar lá, todos os alunos, ó, esquece, é uniformezinho, tudo bem, parceria público-privada, propagandinha, certo? Cursos de fim de semana, ateliê, aula de música. E aí nessas escolas vão ter competição, vai ter campeonato de futebol da escola A contra a escola B. Aí eles vão se enfrentar no campeonato de futebol, campeonato de basquete, Olimpíada de campeonato de matemática, pra todo mundo, do nerd ao atleta, todo mundo se diverte. A energia daquele cara que podia estar sendo gasta com merda, tá sendo gasta na competição. Senso de pertencimento, senso de união, senso de time, com os amigos, com seus colegas. É tão difícil. É tão difícil. Assim, eu estou falando algo tão absurdo. É tão absurdo. Isso é óbvio. Isso é óbvio, isso é nítido. O código de terceira minha escola era assim, não sei onde era a sua escola, mas isso tem que ter. Então, tem que haver, né, o poder executivo no Brasil tem que fazer um mapa das zonas ocupadas pelo crime no Brasil e os lugares com maior incidência de crime no Brasil. Não só a incidência do crime, mas de onde vem o jovem que vai cometer o crime. E esses lugares tem que ter um processo de militarização das escolas rápido. Por quê? Porque se há a correlação do jovem que não tem referência masculina, essa correlação nos obriga a ter uma solução. Esse cara não será força de reposição do crime organizado. Ponto. Esse cara vai ter curso técnico, os melhores vão receber bolsa para estudar em melhores escolas. Esses que vão estudar nas melhores escolas, que vão sair retirados daquela cultura da periferia, vão gerar renda maior para eles, vão retirar sua família de um arranjo de pobreza, vão aumentar o percentual de pessoas mais humildes, que em geral mais pardas e negras, participando de um universo de classe média, diminui a desigualdade racial que tanto se fala, aumenta a autoestima das pessoas, os demais cursos técnicos, arrumar um emprego,
e eliminação da cultura do crime. Gente, eu tô falando alguma besteira aqui? Esse seria um plano de um país soberano. Não é? Isso aqui é um país soberano? É isso aqui. Isso aqui. O poder executivo no Brasil tinha que estar focado nisso. Desesperado pra fazer isso. Desesperado. Mas não faz. O que a gente vai ter dado que nós temos tarados e vagabundos ocupando essas posições de poder, gente desinteressada, estão cagando. Então você tem essa massa de jovens, de rapazes. Ó, eu derrubei café aqui. Fiz uma cagada aqui. A gente precisa resolver essa parada. Ó, deixa eu avisar, todo mundo que tá no Valete Plus hoje, tá? Os 10 primeiros vão ganhar a camiseta Prendeu Matou. Bora. Camiseta Prendeu Matou e a Valete do mês. Para entrar no Valete Plus, link na descrição dessa live ou pelo QR Code que está na tela. O José Figueiredo falou, parece fácil chegar a essas conclusões para quem é sensato. É que pro Brasil um plano desse parece avançado. Exato. No Brasil parece uma coisa muito ousada falar o básico, amigos. Mas isso é só o básico. E assim, o Brasil já tem uma rede de escolas. O Brasil tem delegacias de polícia. O Brasil tem forças armadas. O Brasil tem tudo. Essas pessoas já estão pagas, Riso. A maior parte dessas estruturas já existe. O que você tem que é reorganizar e trazer uma motivação nova. Reorganizar e trazer uma motivação nova. Washington Luiz, musculação na escola, com certeza. Atividade física braba nas escolas. Autodisciplina. Outra coisa, eu acredito em escola em tempo integral, especialmente nesses lugares. Porque se não há a presença masculina em casa, você terá essa presença masculina na escola. Tem que ter um acompanhamento. Os alunos, os meninos, tem que ter essa espécie de coach. Que é um professor que vai estar lá, tipo, 4 da tarde, vem conversar aqui, vem trocar. O que você tá chateado? Porra, minha mãe, cara, minha mãe tá com um relacionamento novo, tem um cara que tá batendo na minha mãe, isso tá me deixando revoltado. Pô, vamos conversar aqui e tal, papapá. Esse acompanhamento psicológico que vai impedir esses garotos de tomarem decisões ruins, de esses garotos ficarem se remoendo psicologicamente, que permita que eles se abram com alguém que seja amigo e que seja mais experiente, isso gera tudo. E esse cara, porra, não faz merda, vem aqui, cara. Não. Porque você tá fumando maconha, eu soube que você tá fumando maconha lá. Porra, para com essa merda, cara. Vem aqui, entra aqui na aula de não sei o que, vamos fazer uma aula de reforço. Não, vem jogar bola com a gente no fim de semana. Abre pro cara um horizonte de novas possibilidades. Mas essas super escolas tem que ter um Senai ali em perto. O cara já vai pro Senai, é rapidinho, curso técnico ali,